o Senhor tem os seus métodos. Irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida que são coisas inexplicáveis, né? Talvez a gente não vê todos os dias, mas de repente uma vez na semana ou outra a gente vê alguma coisa inexplicável, não é? Algumas coisas assim que fogem do comum, coisas admiráveis de repente, ou então coisas que ao nosso ver são espantosas, né? Coisas inexplicáveis. Por exemplo, quando uma pessoa realiza um feito extraordinário, né? A gente fica admirado. Por exemplo, surgiu até um filme. Um rapaz, no passado, ele esticou um cabo de aço entre dois prédios e ele atravessou esse cabo de aço apenas segurando uma vara para se equilibrar, né? Foi um feito extraordinário, sem segurança, sem nada. Se caísse, morreria, né? Então, coisas inexplicáveis. Como ele conseguiu, né? Como consegue? Ou então, de repente, a gente pode imaginar um animal que desenvolve uma habilidade muito grande. A gente vê por aí, por exemplo, cachorro que joga futebol, né? São coisas inexplicáveis muitas vezes, mas não passam de habilidades. Não passam de habilidades que vão sendo aperfeiçoadas pelo tempo, conforme o tempo. Não passam de habilidades. Mas na verdade o que intriga o homem, são as coisas que vão além da nossa compreensão. São as coisas que vão além da nossa razão, principalmente aquelas que não podem ser comprovadas cientificamente. Não é verdade? Hoje em dia, se eu não posso provar cientificamente, aquilo, né, não se dá muito crédito. Mas, por exemplo, a gente pode citar: o que dirá se um animal falar? O que diríamos se uma árvore pegasse fogo e não se consumia, né? Fisicamente isso é improvável, cientificamente isso é improvável, né? Mas divinamente isso é comprovado, né? Divinamente. Porque, irmãos, os métodos de Deus, os métodos que o Senhor usa, são misteriosos. São misteriosos e muitas vezes excedem o pensamento humano, né? Porque em Romanos 15, verso 4 diz assim: que tudo que foi revelado nas Escrituras foi para o nosso conhecimento, né? Foi para o nosso conhecimento. Então, além disso, pertence ao Senhor. Além da razão humana, pertence ao Criador, né? O Senhor tem os seus métodos. E o Senhor muitas vezes tem métodos insondáveis. Insondáveis. Quando citamos sobre Moisés, falamos da sarça que ardia em chamas e não se consumia. Para quem não sabe, irmãos, a sarça, ela é um tipo de espinheiro, né? Eu duvido muito que algum irmão aqui tenha um espinheiro plantado lá no meio do jardim, tem um espinheiro lá no vasinho da casa. É muito difícil encontrar isso. Por quê? Porque não é uma planta que atrai, né? Não é uma planta ou uma árvore que atrai a nossa atenção. E olha só, em Êxodo 3, narra essa história que Moisés ele estava apacentando as ovelhas, né, do seu sogro. E de repente ele viu um espinheiro, uma sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. Interessante, irmãos. Qual foi o método que o Senhor usou para atrair Moisés, né? Fazer aquela planta feia brilhar. Fazer aquela planta feia, que de repente ele passou por ela e nem viu, de repente ela brilhava, né? Resplandecia. Ou então o que a gente pode dizer se uma jumenta falasse, né? Já pensou, irmão, se uma jumenta ou uma mula abrisse um diálogo com você, né? O que você faria? Qual seria a sua reação? Olha só, a jumenta, ou o jumento, ou a mula, não é um animal veloz, né? Não é um animal veloz. E também não é muito bonito, né? Então, se tratando de mula ou jumento, é um animal estéril. Então, o valor dela era só puxar carga. Era somente puxar carga. Quando a gente lê lá em Números 22, a gente lê a história de Balaão. E a gente vê que Balaão menosprezou o seu animal
e até ameaçou matá-la, né? Até ameaçou matar a jumenta. Por quê? Porque machucou ele, né? Machucou ele, encostou na parede, prensou o pé dele, e ele se sentiu muito irado. E ele começou a bater na mula, na jumenta, aí até que o anjo, então, diz que o Senhor abriu a boca da jumenta e falou com ele, né? Métodos insondáveis. O que a gente pode dizer então, irmãos, de um corvo que alimenta um ser humano, né? Um corvo que traz pão e carne para uma pessoa se alimentar. Olha só, se os irmãos sabem, quem já viu um corvo mesmo, um corvo de perto, né? Sabe que ele é um animal meio que, né, repudiante. Se a gente for pensar, o corvo ele é do tipo chamado necrófago. Como assim? Na dieta dele tem carne em decomposição, né? Como nós dizemos hoje, tem carniça na sua dieta alimentar. Agora você imagina um animal que se alimenta dessa forma, trazer para você carne e pão para comer. E foi assim, irmãos. E também é muito, como eu disse, é muito repudiado, porque os homens enxergam o corvo como sendo uma coisa ruim, né? É uma coisa, assombração, está por perto. Então, isso é superstição. Mas o Senhor, ele disse a Elias: vai lá, se esconde, vai lá, que eu vou mandar os corvos te alimentar. Interessante, irmãos, que Deus, ele utiliza meios insondáveis, coisas que a gente não consegue explicar, né? E ainda mais se tratando, dando um outro exemplo, quando a gente fala de um grande peixe, normalmente a gente pensa numa baleia, né? A gente aprende na escola que a baleia é um mamífero, não é um peixe. Mas lá no passado, quem sabe, né? Normalmente quando a gente fala em grande peixe, a gente lembra de uma baleia, né? É essa mesmo. Por quê? Tem um estômago grande, né? Pode engolir um ser humano inteiro tranquilamente, né? Então, quando nós falamos sobre Jonas, ele foi tragado, né? É uma experiência que nenhum ser humano acredita que gostaria de ter, né? Foi tragado, foi engolido vivo, e ele passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe. Então, entenda, meus irmãos, que o Senhor muitas vezes ele usa métodos inexplicáveis. Métodos muitas vezes inexplicáveis para mostrar o que? A sua vontade. Para nos mostrar a sua vontade. E se for necessário, a gente pode passar por provações, a gente pode passar por grande aflição para acatarmos as suas ordenanças. Ele pode usar muitas vezes, irmãos, aquilo que não é belo aos nossos olhos, aquilo que não possui muito valor para a gente, aquilo que repudiamos, ou então até mesmo aquilo que achamos improvável acontecer, né? Por quê? Tudo para nos abençoar, para nos salvar, para nos trazer arrependimento, para nos trazer conversão, para nos trazer salvação. Podemos ter certeza que ele usa métodos insondáveis ao homem para que a vontade dele prevaleça, não é verdade? Graças a Deus por isso. Mas o Senhor também utiliza métodos eminentes. Como assim? Métodos insondáveis são aqueles métodos inexplicáveis. Métodos eminentes são aqueles que excedem a razão humana. São aqueles que excedem a compreensão humana. Eu vou dar mais alguns exemplos para a gente entender sobre isso. Aí você pode falar: puxa, mas você leu lá em Isaías, né? Mas olha só, olha o contexto bíblico em torno desse texto de Isaías, né? De Isaías. Os irmãos sabem que o escravo no passado, ele não tinha muito valor, né? Não tinha muito valor. Se fosse uma criança escrava, então, né? Eles não passavam de serviçais, né? E eram muito castigados pelos seus senhores. Vamos dizer assim, que não passavam de mercadorias, porque um vendia para o outro. Ah, eu gostei do seu escravo, né? Gostei do seu escravo, ele vende para o outro, e assim por diante. Podemos dizer que escravos não tinham perspectivas de vida, porque não tinha direito a estudo, não tinha direito à vida social,
né? E só tinha valor se fosse saudável, por exemplo. Então, irmãos, existia uma menina que foi tomada como escrava. Uma menina, narrada lá em 2 Reis 5, que ela foi tomada como escrava. E ela deu um testemunho, dizendo assim: ó, se o meu Senhor estivesse lá na terra onde eu fui criada, com certeza ele seria curado. Qual tem o valor, que valor tem o testemunho de um escravo, meus irmãos? Qual o valor? Só que Naamã ficou tão intrigado com essa palavra em ser curado. Puxa vida, existe uma chance de eu ser curado. Porque ele levou o conhecimento ao rei, ao seu rei, rei da Síria. E esse conhecimento, e o rei escreveu uma carta para que fosse levado ao rei de Israel. Olha só, o testemunho de uma escrava, chega ao conhecimento de 2 reis e promove, né, uma intriga no coração de um homem. Então, interessante que o general, né, Naamã, ele pagou para ver. Só que ele teve que mergulhar num rio sujo. Métodos eminentes. Podemos dizer também sobre um jovem que tinha poucos pães e poucos peixes, no meio de uma multidão faminta. Olha só, o texto de João 6 narra a história desse jovem. Jesus fala para os seus discípulos: como é que a gente vai alimentar esse povo? Né? Trazendo a tradução de hoje, diz assim: como é que vocês vão comprar pão, né, para alimentar esse povo? E Filipe começa a contar o dinheiro e falar assim: Senhor, não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar certo não. Aí André chega assim, talvez sem expectativa para Jesus. E André fala assim: Senhor, tem um jovem aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Talvez sem muito crédito, André diria assim, né? Ó, vamos deixar quieto isso aí. Que 5 pães e 2 peixes, eu acho que não vai dar nem para mim. Só que Jesus falou para ele assim, ó: não, traz aqui. Traz aqui. No entanto, irmãos, os discípulos estavam fazendo o cálculo de como fazer para alimentar o povo. O outro estava sem expectativa, porque o rapaz tinha só 5 pães e 2 peixes. Mas é nessa pequena coisa, irmãos, nessas coisas que excedem o pensamento humano, foi que Jesus não hesitou em mostrar o poder de Deus, né? Jesus não hesitou em mostrar o poder de Deus. Mais um exemplo de um homem que foi escolhido para preparar o caminho do Salvador. Fala para mim, irmãos, quando um homem mal vestido chega perto de você, fala a verdade, qual é a sua reação? Né? Sua reação normalmente é, tá assim, geral, estou generalizando, né? Normalmente a reação do homem é essa, né? Chegar mais, se afastar. Pois é, João Batista, ele não andava bem vestido não. Diz a Bíblia que Mateus 3 diz que ele tinha as vestimentas de pelo de camelo, e ele tinha assim vamos dizer assim, um hábito alimentar um pouco exótico, né? Comia gafanhotos e mel silvestres. Tá. Alguém já chegou perto de camelo aqui? Já não. Eu já cheguei uma vez. Irmãos, fede demais. Fede demais. Imagine um homem pregando, falando do que o Salvador estava vindo, mas vestido com uma veste que não cheirava muito bem. Qual seria a nossa reação? Né? Mas este homem, ele estava pregando arrependimento e estava preparando o caminho para o Salvador. Quem diria que um homem assim poderia fazer isso? Né? Compreenda, meus irmãos, que o Senhor usa métodos que excedem a razão humana. Excedem a razão humana. Como é que pode? Né? Como é que pode uma pessoa sem mérito, como foi o caso da menina escrava, ser usada para promover cura? Como pode pessoas sem recursos, como o caso do jovem, né,
para realizar grandes milagres, para alimentar multidões? Como é que pode usar um maltrapilho, a palavra seria essa, um maltrapilho, para levar pessoas ao arrependimento e salvação de vidas? Como pode? A resposta é: só Ele pode. A resposta é: só Ele pode. Só Ele pode. Muitas coisas, irmãos, inexplicáveis acontecem em nossa vida, bem como as coisas que estão além da nossa razão acontecem. Mas o Senhor tem os seus meios, o Senhor tem os seus métodos para curar, o Senhor tem os seus métodos para abençoar, o Senhor tem os seus métodos para salvar, Ainda que você esteja sem expectativa de cura, sem expectativa de bênção, uma coisa é certa, irmãos: Ele é contigo. Isaías 41 deixa claro: eu sou contigo, eu te ajudo, Ele é contigo. Por quê, irmãos? Porque tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dEle. Está em Romanos 8, verso 28, essa é a versão da Bíblia Viva, Então, que este entendimento, que esta palavra venha nos trazer reflexão, irmãos. Essa reflexão para quê? Deus utiliza muitas vezes meios inexplicáveis para promover algo em nossa vida, mesmo que nós não estejamos entendendo. Muitas vezes Deus utiliza pessoas sem crédito, pessoas mal vestidas, pessoas que a gente não dá nada por elas, mas o Senhor utiliza de uma forma tal que pode promover cura, pode promover salvação a vidas. Amém? Amém. O Espírito Santo fala melhor com você.